Oi, como eu venho mencionado e hypado vocês há mais de 2 meses aqui no canal, quase 3 pra falar a verdade, depois de todo esse tempo eu vim aqui relatar a minha primeira experiência com Dark Souls em 2022. Pra gente entender tudo isso, primeiramente, a gente tem que entender toda a fama de Dark Souls. E até quem não joga Dark Souls sabe muito bem essa fama que o jogo tem. Porque ele é até considerado por muitos, e quando eu falo muitos, são muitos mesmo, o jogo mais difícil de todos os tempos. E essa frase é dita há tanto tempo que é impossível não pensar nela assim que o nome Dark Souls é citado. Isso, de certa forma, é um problema. Porque logo de cara, a pessoa que quer experimentar Dark Souls é intimidada e pode ficar com receio ou até desanimar de jogar o jogo em si. Porque ela pode pensar que é ruim em jogos e que nunca vai conseguir, mas se você pensa assim, você tá muito errado. Porque o jogo, sim, ele é bem difícil, mas ele tá longe de ser tão difícil ou impossível quanto muitas pessoas dizem. E eu posso prometer que ele não é nem metade do que as pessoas falam, mas aí só sobra você colocar a cara a tapa pra descobrir isso. Enfim, eu também tinha essa percepção com Dark Souls. Sempre pensava que o jogo ia ser muito difícil, que eu não ia conseguir jogar direito, mesmo sabendo que o jogo era muito bom e praticamente todo mundo fala bem dele. Pra mim, eu ainda tinha esse receio de jogar. Mas tudo mudou pra mim quando eu mudei meu ponto de vista sobre o jogo mesmo. Ao invés de pensar que o jogo era difícil, se eu ia conseguir jogar o jogo direito, eu mudei isso. Comecei a me questionar de outras coisas, como por que esse jogo é tão difícil? E querendo ou não, isso mudou minha forma de ver Dark Souls. E isso foi só o pontapé inicial pra eu começar a jogar o jogo. Eu não sabia disso, mas a minha primeira experiência com Dark Souls já tinha começado. Esse foi um dos primeiros de muitos aprendizados que eu tive com esse jogo. E mais pra frente eu falo mais fundo sobre isso. Então, depois de mudar meu ponto de vista, eu fui na Steam e vi que o jogo tava R$ 130. Aí eu fui pra IGG Games, porque, porra, pelo amor de Deus, né? R$ 130 pra um jogo de PlayStation 3 remasterizado é de fuder mesmo. Depois de um amigo meu chamado Codex me emprestar a conta dele, eu botei o jogo, comecei a jogar, e ninguém melhor pra falar disso do que eu mesmo na época. Cara, acabei de jogar Dark Souls, mano. Passei as últimas 3 horas da minha vida jogando esse jogo. Realmente tem muito sentido as pessoas acharem Dark Souls difícil, assim. Tipo, a parte mecânica dele é muito diferente. Tipo, pra mim, eu nunca joguei um jogo... Na minha vida, assim, nunca joguei um jogo tão lento. Dark Souls é, tipo, muito lento, tá ligado? E tem muita coisa, assim, mecânica que obviamente dificulta, né, até acostumar. Cara, eu joguei bem pouquinho mesmo, tá ligado? E já deu pra perceber isso, tá ligado? Tipo, tu não cancela ataque. Então, tipo, sei lá, se eu der 2 cliques, vai 2 ataques e foda-se. Tipo, se eu, sei lá, quiser rolar, o segundo ataque não cancela. Ele continua indo, tá ligado? E é um jogo, assim, que te recompensa muito por prestar atenção nas coisas, tá ligado? Tipo aquele primeiro boss lá, o dragão gordo, sabe que porra era aquela? Abre a portinha, né? Você tem que estar atento e entender que você não vai lutar contra ele. Mas, mano, não sei ainda, nem sei se vou continuar jogando. Não sei se quero aprender e masterizar essa porra de mecânica. Mas, tirando tudo isso, o jogo ele ainda parece ser meio... não vou dizer injusto, porque acho que é meio infeliz eu falar isso. Mas, tipo, meio artificialmente difícil, vamos colocar assim. Tipo, os bichos têm muito mais HP do que você. Tipo, muito mais HP mesmo. E eles dão muito mais dano que você. E eles dão dano. Dano não, né? Mas eles dão ataques sequenciais muito mais rápido que você, né? Depois eu te mando aí um clipe meu jogando Dark Souls que, tipo, mano, eu virei assim. Uma caveira foi lá, me deu, tipo, 2 ataques assim.
E eu morri, mano. Mas essa é a odisseia do Dark Souls, velho. Mas é isso aí. Sim, claro, eu tinha que dar uma choradinha, porque por mais que eu tivesse entendido o caminho do jogo, eu não tinha começado a caminhar nele. E depois eu falo mais disso. Mas um problema desse Dark Souls em específico é que ele demora muito pra começar. Eu só fui entender não só o jogo, mas como o combate funcionava e o que o jogo queria passar na Quelaag, que foi quase na metade dele. Mas enfim, depois eu falo disso. E como eu disse também, Dark Souls foi um jogo que me forçou a sair da zona de conforto. Porque antes eu jogava jogos assim, jogos extremamente rápidos. Pra eu ter que ser paciente, jogar de uma forma mais lenta, não ficar nervoso e acima de tudo isso, esperar. Foi um banho de água fria imenso e nessa parte eu ainda não tava tão imerso no jogo, mas logo mais eu ia ficar. E com o tempo eu fui jogando, ganhei do Taurogimon, das gárgulas e o jogo foi lentamente se encaixando comigo. Nada ainda tinha sido tão desafiador ou com uma dificuldade imensa que me fizesse dar rage ou algo assim, porque até o momento era só difícil ou dificinho. Em um parênteses pra colocar aqui, nessa minha primeira jornada do Dark Souls eu tava vendo um guia do jogo só pra não ficar tão perdido assim. Mas isso daí já vai ser assunto pra outro vídeo. Eu fui prosseguindo no jogo até encontrar meu primeiro grande desafio, a Bruxa do Caos Quelaag. E foi aí que minha jornada realmente começou. E meu amigo, eu apanhei muito pra Quelaag. Meu, vai se fuder. Não, velho. Filho da puta, cara. Caralho, cara! Esse foi o primeiro boss que realmente me introduziu a Dark Souls. Nele eu só não entendi como o jogo mecanicamente funcionava, mas foi o boss que eu mais me fudi. Pra contexto, vamos lá. Eu cheguei nesse boss todo fudido, underlevel, dando 30 de dano com a minha Claymore. E eu sabia que tinha como dar summon, que pra quem não joga é basicamente chamar um NPC pra entrar na batalha com você. Só que isso não é tão simples assim, porque você precisa estar na forma humana, onde você tem que gastar a humanidade. E você perde a humanidade e a sua forma humana quando você morre. Então isso não é a coisa mais simples de se fazer. E isso é algo limitado. Então na minha cabeça eu só ia conseguir derrotar a Quelaag com ajuda, porque ela é bem dificinha, principalmente pensando pra alguém que tá jogando pela primeira vez. Então eu fui lá, summonei, morri de novo, e minhas humanidades iam acabando cada vez mais. E eu sempre ficava no quase, sempre só um cheirinho de quase derrotar a Quelaag, até que uma hora as minhas humanidades acabaram e eu não conseguiria summonar um NPC pra me ajudar. E aí eu tinha duas opções, né? Ou eu quitava do jogo, ou eu só tentava de novo até ficar bom. Por mais que eu quitasse do jogo de raiva às vezes e quase tenha desinstalado esse jogo, algo sempre me trazia de volta. Todo esse sentimento de conquista, por mais que pouca, né? Adrenalina e o desafio de matar Quelaag, tudo isso só me animava mais e mais pra voltar. É como se eu olhasse pro jogo e ele olhasse de volta pra mim. Então eu comecei a pesquisar como matar ela, prestar atenção mais nos golpes, tanto os meus quanto nos delas. Decorei cada animação, cada janela de ataque possível. E obviamente não foi fácil assim, né? Porque eu ainda apanhava muito. Mas eu sempre voltava mais animado porque eu tinha aprendido alguma coisa. E eu fiz isso de novo, até masterizar essa luta. E eventualmente ganhar. Vamos, porra. E nesse momento, tudo que eu já tinha passado, xingado, gritado e quase estourado a minha cabeça em um muro de chapisco, todas as vezes que eu fiquei só no cheirinho da vitória e que eu queria gastar o meu réu primário quase mandando uma bomba pra casa desse japonês desgraçado, tudo tinha passado. Todos esses momentos de merda e não representavam 1% do meu sentimento de êxtase e felicidade que eu tava sentindo naquele momento. E tudo que tinha acontecido no final valeu a pena. E nisso eu tava começando a entender a real mensagem
mensagem de Dark Souls, e principalmente o que esse jogo queria passar. Mas a minha jornada realmente só tava começando. Depois da Q-Lag, eu percebi que, sem querer, eu tava underlevel pra caralho. E talvez eu tivesse passado tanto mal na Q-Lag por causa disso. Isso porque eu pulei praticamente metade do jogo sem querer nessa brincadeira. Muito por causa da chave mestre lá, que abre um monte de porta e que abre a porta da Q-Lag, enfim. Então eu voltei, derrotei a Moonlight Butterfly, que foi provavelmente o boss mais fácil desse jogo. Fui no Capa de Demon, depois no Gaping Dragon. E todos esses não foram tão difíceis quanto a Q-Lag. E não foram tão desafiadores, porque depois que você ganha um desafio extremamente difícil, os mais fáceis não são tão recompensadores assim. E você realmente anseia em alguma coisa mais difícil. Mas ainda assim, o jogo me divertia muito. Então depois disso tudo, tava na hora de ir pra Sam Fortress. E muitas pessoas falam que esse é o lugar mais difícil do jogo, e etc, etc. Ele realmente é, mas ironicamente ele foi a parte que eu mais gostei de jogar. Sei lá, correr de tanguinha que nem um louco por um castelo com adrenalina pulsando na sua veia é definitivamente uma sensação. Principalmente quando isso acontece em um jogo como Dark Souls, mas depois de passar todo esse sufoco de todos os bosses da Q-Lag, dessa área de merda que é a Sam Fortress, e depois de enfrentar mais um boss que é ridículo de fácil, a gente chega na minha área favorita do jogo. A gente chega em Anor Londo. Eu, sem brincadeira, podia fazer outro vídeo inteiro e falar por horas e horas sobre essa área. E quão boa, tematicamente, ela é, sobre o level design dela e porque ela é tão importante nesse momento do jogo. Mas eu vou deixar isso para outro vídeo, mais ou menos, vou tentar dar uma resumida aqui. Essa resumida tem quase 10 minutos. Anor Londo vem praticamente na metade do jogo. E essa área sintetiza muito bem todo o sentimento de chegar no topo e de ganhar dos seus desafios. Tanto é que ela é uma área que vai para fora do mapa original. Ela tá acima disso, ela quase toca nas nuvens. E eu nem preciso falar que isso narrativamente é genial, mas também não acaba por aí. Anor Londo é a capital de Lordaeron, a cidade do Gwyn, e toda a elite e riqueza é passada de uma forma genial, sendo um dos poucos lugares onde o tempo não muda, não sendo dia ou noite, mas sim um entardecer, onde uma luz dourada reluz sobre a cidade, o que passa não só o sentimento de que aquilo é um lugar muito rico, mas sim um sentimento especial, já que o jogador se acostumou a ver lugares nojentos, esgotos, pântanos, subterrâneos, uma cidade onde todo mundo que habita é literalmente vazio. Ver essa paisagem magnífica é um colírio para a vista, e novamente só reforça que você chegou no topo. E algo que só adiciona isso é que um dos primeiros inimigos nessa área é o primeiro boss que você enfrentou, o que te mostra que você evoluiu, que você tá muito melhor e mais forte. Isso tudo foi intencional. O Miyazaki mesmo falou em algumas entrevistas. Mas você percebe que essa cidade ela é estranha. Por mais que ela seja extremamente bonita, rebuscada e te evoque um sentimento bom, tem algo de estranho nela. Ela parece vazia, como se ela tivesse parado no tempo. Mas daqui a pouco eu volto nisso. Continuando a explorar Anor Londo, você eventualmente encontra o boss da área, o Ornstein e o Smough, que são provavelmente os bosses mais difíceis do jogo base. E Deus do céu, eu passei muito mal pra eles. Papo de morrer mais de 30 vezes se bobear. Filho da puta, cara! Que bagulho desgraçado, mano! Não é do inferno! Cara, olha isso, é ilógico essa merda. Vai tomar no cu, cara. E eu só consegui passar deles com a ajuda de outro player quando eu comprei o jogo. E por mais que eu só tenha ficado parado na luta, eu ainda assim senti todo o êxtase do jogo. Todo o sentimento de conquista e ansiedade. E tudo isso advém principalmente porque eu apanhei muito.
Foda-se, comunidade de Dark Souls, quero que se foda. Vou receber a ajudinha sim, mano. Puta que pariu, que boss do inferno. E depois disso, eu peguei o Vessel e me sentindo praticamente o dono desse jogo, eu iria pra aventura final do jogo, que é caçar os 4 Lords. Mas antes disso, eu queria parar aqui e falar um pouquinho mais sobre a Norlondo, porque a narrativa dessa área é sensacional. Depois de matar o Ornstein Smaug, você tá literalmente no ápice do jogo. No ápice da êxtase, no ápice de praticamente tudo possível. E dentro disso, no ápice da sua confiança. E meus parabéns. Vendo todo esse lugar que reluz a ouro, que é maravilhoso e que só te engrandece, você chegou na ápice do jogo. Todas as suas derrotas e lutas que você passou dificuldade, lugares de merda que você passou, vale a pena. Justamente por esse exato momento. Um momento que você principalmente sabe que apesar de tudo, você aprendeu e tá mais forte. O que te atormentava no início do jogo, agora não é nada. Seja até os inimigos mais básicos, até os chefes que você enfrentou. Esse é o seu momento de glória. E tudo aconteceu porque você persistiu. E eu acho que nesse ponto muitos já entenderam a mensagem de Dark Souls. Só de eu ter falado dela subitamente, mas agora falando de uma forma totalmente direta, Dark Souls é sobre persistir. É sobre entender que, por mais que o desafio seja grande, dá pra passar por ele. Porque é com ele que você aprende e não tem problema não conseguir passar por ele em um momento. Porque você sempre vai poder voltar, fazer outras coisas e melhorar pra se enfrentar ele de uma forma própria. O que realmente importa é passar ele, não importando a forma como você faz isso. Seja usando piromancia, que é muito fácil, seja, sei lá, chamando um amigo seu, chamando um estranho que tá no nível 100, você ainda perdeu e você ainda aprendeu. E isso tudo não vai deixar o jogo mais fácil, ou diminuir a sua vitória, porque no final, tudo vai ser difícil igual. E a única coisa que não deve ser feito é desistir ou largar, ou melhor falando, nos termos do jogo, se tornar um rolo. E apesar de toda a frustração, vezes que você xingou e ameaçou um japonês de morte por um bando de 1 e 0 aparecendo em uma tela de computador, no final, apesar de tudo isso, vai ter valido a pena. Porque você viu e aprendeu com toda essa situação. O que era um problema pra você antes, agora não é literalmente nada. E Dark Souls entrega essa mensagem de uma forma totalmente única, de uma forma que nenhum outro jogo conseguiria entregar. Seja pela gameplay ou simplesmente pela narrativa, ou vocês realmente acham que no jogo inteiro é dito Don't you dare to go hollow à toa. Porra, pelo amor de Deus, né? Enfim, terminando aqui de falar sobre a Norlondo, essa parte não se mostra totalmente genial só por tudo isso que eu falei nos últimos minutos, mas sim também porque narrativamente ela é muito interessante. Apesar de tudo, quando você anda em Norlondo, você sente algo estranho, a cidade ela é vazia. Explorando o castelo principalmente, você se sente estranho, como esse lugar, por mais que seja aparentemente glorioso e requintado, na prática ele não é. E agora vem a minha parte favorita do jogo. Se por algum acaso você atire ou bata na Guinevere de alguma forma, os segredos dessa cidade caem por terra. A Norlondo era uma mentira. Thou that tarnisheth the Godmother's image, I am Gwyndolin. And thy transgression shall not go unpunished. Thou shalt perish in the twilight of Anor Londo. Tudo que você viu e contemplou não passava de uma mera ilusão. O lugar na sua forma verdadeira não é glorioso, não é bonito. Muito pelo contrário, ele é completamente vazio e destruído. E o que você viu era apenas uma sombra de que uma vez a Norlondo foi. E quando eu vi isso, meu Deus do céu, minha cabeça estourou, cara. E novamente, foi mais uma sacada genial desse jogo. Mas eu acho que isso já fecha esse capítulo e a gente pode prosseguir com a história. E agora, saindo um pouco do ápice que esse jogo foi, a gente tem da forma mais anticlimática possível o seu pior baixo. E realmente é muito paia eu sair falando mil maravilhas deste jogo pra alguns minutos depois eu ter que falar do pior lado dele, mas acontece, acabou o dinheiro, né? E não me entenda mal, esse último quarto do jogo é sim muito ruim, mas ele não chega nem perto de destruir minimamente tudo que esse jogo construiu de bom e de importante pra mim principalmente. Se a gente tem em mente também que ele foi o primeiro jogo Souls que eu joguei. Enfim, de agora pra frente o jogo fica ruim. Tipo, realmente fica ruim. Muito disso provavelmente por causa de dinheiro, porque o jogo fica ruim de uma forma horrível em alguns lugares. E agora o que você tem que fazer é coletar as almas dos 4 Lords e com isso você tem que ir para 4 áreas novas, entre aspas, e ok, eu vou falar brevemente sobre elas aqui e para eu não me estender muito, vamos começar. A área do Four Kings é muito boa, ela tá no padrão do jogo e eu gosto dela particularmente. A mesma coisa para a área do City, mas ela eu acho um pouco confusa porque ela é extremamente extensa e tem caminhos invisíveis em alguma parte, o que não faz sentido nenhum. A área do Nito é ok até. A área não é muito extensa, mas o conceito dela ser totalmente escura é muito interessante e cria uma dificuldade a mais no jogo. Mas
mas fora isso, ela é bem ridícula mesmo. Indo pra pior área de todas, a área da Bed of Chaos. Essa área é horrível, é muito provavelmente a pior coisa desse jogo. Ela é preguiçosa, mal feita, mal acabada, sem brincadeira às vezes parece um cheat post. Isso porque diversas vezes o jogo só coloca 500 inimigos na tela. Vai lá, você que se vire. Todos os inimigos são reutilizados, inclusive chefes. E diga-se de passagem, reutilizar inimigos não é ruim, porque como eu disse antes, porque é muito bom ver um inimigo que você morreu muito pra ele ser derrotado de uma forma extremamente fácil. Mas isso é utilizado de uma forma horrenda. Eles até reutilizam os bosses do jogo, como o Asylum Demon. E eu acho que é isso que eu tinha pra falar dessas áreas. Mas ainda falta falar dos lendários, 4 lords, e com todos eles eu tive praticamente a mesma experiência. Todos eles pra mim foram uma decepção extrema, porque todos eles foram muito fáceis. Nenhum deles eu morri mais de 5 vezes, inclusive o Four Kings, que é o mais hypado e dito que é o mais difícil deles, eu derrotei de primeira. Isso foi obviamente desanimador, porque na época eu tava quase no ápice do meu anseio por dificuldade, e por um desafio cada vez maior e vem isso. Pois é, acontece, né? E eu não vou me estender muito porque, como eu disse, isso não desfaz tudo que o jogo fez antes. E é muito idiota e burro ver uma parte ruim em um mar de coisas boas e ficar me prendendo a ela. Tipo, é só burro mesmo. E antes de falar do final do jogo, eu tenho que falar de uma das partes extras e da DLC principalmente, porque elas só aumentaram meu hype pra terminar ele. O jogo tem algumas áreas extras, como um de arames, que é particularmente meu favorito, porque conceitualmente eu achei ele muito foda. Tipo, é uma pintura onde os lords simplesmente jogaram tudo que eles temiam. E é muito interessante ver que eles temiam, como a Priscila. Oi! Enfim... Ver que aqui tem muitas partes da Velka, que era a esposa do Gwyn, ver a relação dela com esse mundo é muito interessante. O jogo também tem diversas outras partes extra que eu mesmo não consegui ver. E todos esses lugares, como Ash Lake, só passaram por baixo do meu nariz. E enfim, depois de fazer isso tudo e pegar alguns itens, tava na hora de eu ir pra DLC. E essa DLC principalmente tem as melhores lutas do jogo, contra o Artorias e o Calamity. As duas lutas que elevam o jogo ao novo pico, porque Dark Souls 1 é inteiro um jogo extremamente lento e travado, muito porque ele é antigo, né? Algumas mecânicas de movimento você praticamente não vai usar no jogo, principalmente a cambalhota, porque os bosses mesmo não dão a necessidade de fazer isso, porque muitos deles são tão lentos quanto seu personagem mesmo. Isso falando completamente do jogo base, tá? Claro que tem as exceções, mas é que eu tô falando de uma maneira mais geral. Na DLC quase todos os bosses te pegam, te viram do avesso, te jogam, te esmagam, cospem em você, e é por isso que eu amo a luta deles. Pelo menos a do Artorias. Porque ele mesmo não tem uma fraqueza ou algo pra deixar a luta mais fácil, porque ele é forte por natureza. Você como player não tem o que fazer fora lapidar e ir polindo seus reflexos, noção de jogo, toda a parte mecânica pra derrotar ele. Então isso faz ele ser um boss que vai exigir muito de você. E pra mim, eu juro que eu tava quase maluco lutando contra ele. Nesse ponto eu tinha entendido a mensagem de Dark Souls, que eu expliquei alguns minutos atrás. Então depois de matar os lords, eu fui correndo pra DLC e fiquei totalmente em êxtase, com uma vontade imensurável de ter um desafio de verdade, que foi o que aconteceu com Artorias. Eu fiquei tão puto jogando nessa hora que essa raiva que eu tinha desse desgraçado virou uma felicidade. Eu juro que eu não entendi essa porra. E eu tava tão maluco que uma hora eu morri gargalhando e sorrindo e saí correndo pra tentar matar ele de novo e de novo e de novo e de novo. Ah, vai tomar no cu, cara. Vai se fuder, essa porra me deu um cabo. Caralho, que desgraçado. E esse foi o ponto que eu desenhei a thumb nesse vídeo, onde eu despejei todo o meu sentimento lutando contra ele. E eu juro que eu tava doente nesse momento. Então eu continuei lutando com ele até que eu ganhei. E eu nunca sorri tanto na minha vida. Não!
Ah, vambora, porra. Caralho, que luta boa do inferno, mano. Caralho. Essa foi a melhor luta do jogo. De verdade. De verdade, de verdade, de verdade, de verdade. Eu tava quase gargalhando. E esse foi o ápice da dificuldade desse jogo. Tudo nessa luta é bom, é justo e tá numa linha tênue que poderia ser muito passada com uma facilidade imensa. E a mesma coisa aconteceu com Calamity, todo esse mesmo êxtase de ansiedade que eu senti com Artorias. Mas isso não aconteceu com Manos. Que sim, é um boss difícil, mas lembra dessa linha tênue entre difícil e injusto que eu acabei de traçar 2 segundos atrás? Esse boss rompe ela. Ele mesmo é extremamente rápido e dá um dano colossal que é minimamente questionável. E ainda assim, o boss é todo quebrado, porque ele sempre vai te acertar, sem brincadeira. Ele me acertou um ataque literalmente de atravessando ele. Uma vez eu tava atrás dele, ele se não clipou, o soco passou por ele, e nesse ponto eu só realmente tava querendo fazer uma luta de uma forma boa, sem usar o item que cancela a magia dele, e sem o City principalmente. Mas eu vi isso e falei, não, isso aqui já é demais, porra. Que já tava sendo bem injusto. Então eu chamei o City, peguei o item que cancela a magia e ganhei dele praticamente de primeira. Mas enfim, isso daí acontece, né? E após isso eu fui pra última luta do jogo, a luta contra o Gwyn. Eu acho que todo mundo já falou tudo que tinha pra ser falado sobre essa luta. É uma luta melancólica, é triste porque o Gwyn virou vazio, sei lá, pam. E essa luta incorpora muito bem toda a temática de Dark Souls, eu não vou mentir. Ela não foi tão fácil pra mim quanto eu achei que seria. E após ganhar dele, a chama mais uma vez é acesa. E caralho... Dark Souls foi uma experiência e tanto pra mim. Então, como em todo vídeo de Dark Souls, então tá na hora do autor falar sobre como essa foi uma experiência impactante nele. E como Dark Souls mudou a vida dele, como salvou ele, como de um ponto de vista, etc, etc. Dark Souls foi provavelmente o jogo que mais me impactou fortemente nos últimos anos. Quiçá até da minha vida, talvez. E eu já tinha jogado jogos difíceis e com mensagens parecidas, mas a de Dark Souls foi provavelmente a que mais me entregou essa mensagem bem. Porque ele não só entrega essa mensagem, mas faz você sentir ela na sua pele mesmo. E acima disso, é uma experiência minha. A única vez que Dark Souls minimamente entrega o que o jogo quer dizer é quando é dito Don't you dare to go hollow. De resto, o jogo deixa pra você. Isso pra mim caiu como uma luva, porque muitas vezes eu só não ligo pra história de jogos. E eu sempre vejo muito mais a questão mecânica de como o jogo funciona e quão divertido ele é do que só pensar nessa questão. E Dark Souls veio e me entregou isso de uma forma magistral. E eu lembro muito bem como foi isso. Basicamente, eu tive que rejogar esse jogo 3 vezes. A primeira porque eu me dei soft lock matando o André, a outra eu perdi o save e na última eu zerei. Na minha segunda run, pra ser mais específico, na batalha contra Quilleg, tive um choque imediato. Um boss que eu sofria e eu morri mais de 20 vezes quase, tava fácil. Eu passei nas minhas primeiras tentativas com maestria e sem usar ajuda. E assim que eu passei por ela, eu tive um choque. Pra mim não fazia sentido de verdade isso ser fácil pra mim, já que eu tinha morrido diversas vezes da primeira vez. Isso ficou na minha cabeça por muito tempo, até que eu percebi o que Dark Souls realmente queria me passar. Foi quando eu percebi isso que eu aprendi a valorizar minhas vitórias. Porque foi nisso que eu percebi que a vitória sempre vai sobressair as derrotas. E também vai valer muito mais a pena tentar de novo, porque é nas derrotas que você se lapida a ficar melhor. Então com isso, todas as tentativas frustradas, derrotas, ou seja lá o que você sente quando perde, no final elas vão ter valido a pena. Porque nisso você cresce. Os desafios que pareciam grandes, depois não são mais nada. E assim que eu entendi isso, uma vontade que eu tinha voltou. Então o vídeo pausa e a gente volta um pouco no tempo. No meio pro final de 2022, assim que eu voltei com o canal, eu também voltei com uma vontade que eu tinha de fazer jogos. Eu tava saindo de uma época bem ruim, eu sentia que eu precisava fazer algo pra me manter minimamente são. Então com isso, eu comecei a trabalhar em um projetinho, que era basicamente um jogo roguelike que teria a estética de Jet Set Radio, onde você teria que subir um prédio e se tornar o dono dele ou algo assim. E no meio do desenvolvimento, eu acabei mudando o tema dele, porque eu achei ele genérico demais. E um tema muito pé no chão, não dá pra inventar muito em cima dele, então eu tava sofrendo pra ter algumas ideias. Então eu troquei o tema pra uma ideia antiga minha, que era sobre uma Jianshi que queria voltar pra casa, e no caminho ela enfrentava alguns inimigos do folclore chinês. E eu tinha avançado até que bem nesse jogo, mas em um momento eu fiquei preso, simplesmente eu não conseguia fazer nada, e parecia que eu tinha chegado no meu limite do que dava pra fazer. Então por dias eu nem toquei no jogo, até quando eu resolvi voltar, eu baixei um programa de pixel art pirata, obviamente, e eu contaminei meu computador. Não era só um vírus que deixava ele lento ou alguma coisa assim, o vírus
vírus simplesmente consumiu meu computador. Ele tinha locado todos os meus arquivos, desde vídeos do canal até simples blocos de notas. E eu não tinha outra escolha a não ser formatar meu computador e perder tudo. Dentro disso tava o jogo que eu tinha feito, e digamos que perder algo que você passou quase 3 meses fazendo e colocando todos os seus dias e horas nisso, não foi uma experiência muito boa. Por alguns dias eu fiquei meio triste, mas isso não ia me parar. Então eu voltei e comecei de novo. Novamente, eu tava fazendo outro jogo desde o zero. Esse jogo ia ser diferente, ia ser menor e mais simples. Ia ser uma cópia de Vampire Survivors, né? Então eu tava determinado e realmente ia terminar esse jogo. E iria ser meu primeiro jogo lançado, publicado totalmente sozinho. Na verdade, não. Ele não ia ser. Novamente, eu consegui perder mais um jogo. E esse foi o pior, porque eu tava basicamente um dia trabalhando nele, e assim que o jogo tava salvando, eu encostei no meu computador pra tirar um USB, e o computador desligou. Enfim, não teria problema, já que o jogo devia estar salvo, e não. O computador desligou no meio do save e não tinha backup do jogo. O jogo corrompeu, e eu tinha perdido mais um jogo, de novo. Aí realmente não é difícil ficar abalado, né? Em cima de mim veio um desânimo gigantesco de fazer jogos, porque simplesmente não parecia que era pra eu fazer aquilo. E por muito tempo, por quase 2 meses, eu nem encostei no Game Maker. Nesse meio tempo eu tava meio apertado com as provas da faculdade, com o canal também, e eu nem tinha tanto tempo pra isso, mas o tempo foi passando, eu fiquei mais livre, e aí veio toda a minha jornada em Dark Souls. E a gente volta de novo no tempo, e a gente chega no momento em que eu entendi o jogo. Assim que veio esse estralo na minha cabeça, eu pensei, eu tenho que voltar a fazer um jogo. Porque isso sempre foi um desejo meu, e algo que eu gosto demais. Por mais que eu tenha perdido 2 jogos há um tempo atrás, isso não importa. Isso obviamente não vai ditar o meu futuro. Todos eles formaram um caminho pra mim. E o mais importante, eu aprendi com eles. Seja sistema de inventário, movimentação e inimigos. A não baixar programa pirata suspeito e a fazer backup. Que antes eram coisas gigantes pra mim. Eram quase um bicho de 7 cabeças. Só que agora tudo isso pra mim não era mais um problema. Ter que usar trigonometria pra fazer um boomerang também não tinha virado nada. Eu tinha entendido como todos esses sistemas funcionam. E eu não só fiz eles da mesma forma e com uma facilidade imensa, mas sim fiz eles de uma forma melhor. Usando menos linhas e deixando eles mais limpos e compactos, com menos formas de dar erro. E assim que eu sentei pra fazer o Take Care, tudo que eu tinha aprendido voltou pra mim. Todos esses códigos que eu tinha feito antes pareciam estar escritos na minha pele. Em menos de uma semana, a base do Take Care estava pronta. E vendo isso, eu não podia estar mais satisfeito comigo mesmo. Porque no final, tudo tinha valido a pena. Todos os problemas que eu via como gigantes pra mim, agora não eram do tamanho de uma formiga. Tudo isso porque eu persisti, porque eu fui me lapidando nesse processo. E com toda a jornada que eu tive e que eu ainda tô tendo, e que principalmente eu ainda vou ter, tomaram um novo rumo. Antes eu pensava que por algum milagre eu conseguiria ser bom em tudo, que eu conseguia escrever um código bom de primeira, ou passar de um boss difícil, ou qualquer outra coisa, até porque não pode ser tão difícil assim, né? E nisso eu quebrava a cara de todas as formas possíveis. E obviamente isso ia me desanimando. E eu não olhava um objetivo com olhos de passar por ele e aprender, mas sim só olhava como um obstáculo que eu deveria passar o mais rápido possível em prol de algo maior. Seja fazer um jogo ou terminar um. Mas depois de tudo isso que eu passei, eu comecei a ver tudo de uma forma oposta. Pensando não só no futuro, não só no jogo pronto e postado na Steam, mas sim pensando no agora, entendendo que se eu quero que meu jogo seja postado, eu tenho que aprender muita coisa ainda. Eu tenho que ficar melhor na programação, no game design, no design de level, no sound design, que foi algo que eu nunca fiz na minha vida, e não pensar o contrário disso. E tendo entendido isso, Dark Souls me ensinou muitas coisas sobre game design, mecânica e dificuldade em jogo, mas a lição mais importante que eu aprendi com esse jogo foi algo que eu tava precisando faz muito tempo, que é como ser resiliente e, acima de tudo, como ser paciente. Vamos, porra! Cara, olha isso, é ilógico essa merda! Já que dá pra fazer isso?